Muitas dívidas do pretérito, a criança também rejeitou o seu filho, né, não quis cuidar, então nessa encarnação ele pediu para ser uma criança órfã, para ser adotada também, para conseguir aprender a amar. Ou um espírito muito evoluído, né, que já teve a sua convivência numa família, agora ele quer sentir, né, ser provado essa falta de amor que ele não vai ter numa família sendo adotado. Então ele pediu essa prova para poder progredir também, essa parte espiritual. E os motivos também para uma criança ser órfã também são vários. Pais que desencarnaram por vários motivos, acidente de carro, guerras que a gente vê, né, em vários países, brigas, de pais que perderam a guarda de seus filhos, porque assim determinou a justiça humana para a proteção da criança, de mães solteiras ou pais que não sabiam que iam ter filhos. Muitas vezes as mães são mães solteiras e não falam nem pro companheiro, né? Deixou o companheiro, não fala, grávida, esperando um filho. E mães que, nessa situação, às vezes não falam nem pro companheiro, ex-companheiro, na verdade, que está esperando um filho, na hora do nascimento acabam desencarnando, então essa criança fica órfã porque nem o pai sabia que realmente ele teria um filho, né? Ou como era antigamente, onde as crianças eram deixadas nas rodas dos expostos em mosteiros e conventos, como aconteceu em Marcelino, né? Antigamente, mães que não eram casadas engravidavam, a família era muito rigorosa, pegava a criança, nascia, mas pegava aquela criança e largavam nos mosteiros dos conventos. Então, no mosteiro dos conventos tinha uma porta e tinha um cesto, como se fosse uma roda. Largava a criança aqui, ali dentro daquele cesto, e girava, a criança ficava para o lado de dentro da porta. Era a roda dos expostos, que eles chamavam. E hoje, como está a adoção? Então a gente viu que para ser órfão tem vários motivos, principalmente os espirituais, que a gente não tem conhecimento, que é o principal. Embora seja que por morte dos pais, a criança não tem nenhum parente, ela acaba sendo órfã, mas isso foi tudo programado espiritualmente. Então a gente não sabe muita situação das crianças órfãs, a gente não sabe espiritualmente, planejado no plano espiritual, por que se tornou isso. E hoje como está a doação? Então, estatisticamente, tem 5.500 crianças prontas para ser adotadas. Tem 44 mil crianças em orfanatos. Então, só que só 5.000 estão prontos para ser adotados, porque geralmente as pessoas traçam um perfil, né, para adotar uma criança. E esses 44 mil abrange já crianças pequenas até adolescentes, já quase passando para adulto, que com certeza não vão ser adotados, né? Mas constam como ali, por isso que o número é bem maior, 44 mil. 5.500 para ser adotados. 32 mil pais já estão cadastrados para fazer essa adoção. Então a gente pensa, 32 mil pais querendo adotar, e 5.500 crianças prontas para ser adotadas. Por que não se adota? Pais sobrantes. Mas, como disse aqui, é uma espécie de seleção nessa adoção. Para adotar uma criança, geralmente ela tem que ser bebê, de pele clara e saudável. Por isso que há tanta criança, para tantos pais querendo adotar, e tem tantas crianças, só que não entra no perfil das pessoas, que infelizmente, né, olham indo para esse lado da aparência. E assim que as crianças não entram nesse perfil, ficam ali esperando, e às vezes se tornam adultos sem pertencer a uma família constituída. E em muitos casos se tornam adultos rebeldes e sem amor para com o próximo, justamente porque não tiveram esse amor para consigo. Então, eles não aprenderam a amar, não tem como exemplificar o amor também. Um tema, hoje se discute muito também sobre a adoção de casais homossexuais. Se seria correto ou não para a criança ter como referência 2 homens ou 2 mulheres,
E o Espiritismo não julga. O Espiritismo jamais vai julgar esse assunto, se é certo ou errado. O Espiritismo só vai esclarecer. Primeiro, o espírito, ele não tem sexo. Quando fomos desencarnar, vamos se tornar espíritos na erraticidade, não tem sexo. Hoje nós estamos homens, hoje estão mulheres, hoje estamos pais e não somos pais. Pai é só Deus. Ele nos criou. Hoje, encarnados, nós estamos pais. Pais com uma missão muito importante de amar e ensinar os mandamentos da lei divina que provém do nosso Pai. Para espíritos em evolução, que hoje são os nossos filhos. Então, como falei, espírito não tem sexo. Segundo, o Espiritismo esclarece. Um dos principais mandamentos de Deus, que nos ensinou através de Jesus, nosso mestre irmão, é de amar o próximo como a ti mesmo. Principal mandamento, um dos principais mandamentos de Deus. Então, se existe amor nessa união homossexual, se esse amor remove montanhas, se esse amor é de caridade para com você e para com os outros, se esse amor é forte, é honesto, é carinhoso, é fraterno, que mal há em querer dar esse amor, esse carinho, esse afeto a uma criança que tem necessidade de aprender a amar. E muitos pensam, mas é homem com homem, o que essa criança vai aprender? O que vai ser dessa criança? Lembremos-nos que os casais homossexuais, eles são oriundos de famílias ou relações entre um pai e uma mãe, entre um homem e uma mulher. E os pais mais conservadores pensam, onde foi que eu errei? Não errou. Não errou. Ensinou seu filho a amar, a ter carinho, a amar o próximo, sem discriminação. Lhe deu o livre-arbítrio de escolher o seu destino, a sua vida. Isso é amor para com o próximo. Isso é ser filho de Deus e seguir os seus mandamentos. Então, aqueles casais homossexuais que às vezes as pessoas julgam, esses casais são oriundos de famílias heterossexuais, famílias normais. E os pais, às vezes, mais conservadores, aonde fui que eu errei com meu filho? Não errou. Você ensinou a amar, a respeitar, a ter carinho, e ele escolheu o livre-arbítrio de exercer esse amor, esse carinho para com outro irmão, independente de sexo. E agora se uniram neste amor, nessa união, e querem também ensinar este amor, essa união, essa fraternidade a uma criança. É esse o relacionamento. Terceiro, outro mandamento dos espíritos, fora da caridade nossa salvação. A adoção é uma caridade, de amar o próximo como a ti mesmo. Todos aqueles que têm a possibilidade de adotar 1, ou 2, 3 ou mais filhos, está fazendo um bem enorme para com ele mesmo e para com esse espírito dessa criança. Por motivos mil que se encontra ali nessa situação, que pode ser, em muitos casos, resgate uma situação inversa do pretérito. Temos também situações em que casais heterossexuais, homens e mulheres, não podem ter filhos. Problemas, na fertilização, enfim, biológicos. E tem ali nos orfanatos a possibilidade de acolherem crianças como seus filhos e lhes proporcionarem convívio em família com todo amor, respeito, saúde e educação. Então é uma das oportunidades também que a gente pode pensar, quem não tem filhos. As crianças estão ali querendo ser amadas. Se você não tem filho, por um problema biológico, foi planejado no plano espiritual. Algum motivo tem. Talvez seja justamente para você ir lá adotar aquela criança que está precisando. Mas isso fica ao livre-arbítrio de cada um. Então, meus irmãos, muitos de nós aqui, hoje, certamente não tem condição de adotar uma criança.
principalmente pelas condições financeiras de se criar um filho ou mais, hoje em dia, né? Ou até mesmo pela opção, né, de não ter filhos. Mas uma coisa que a gente pode fazer realmente para essas crianças, embora a gente não possa adotar, que a gente pode realmente fazer para elas, não vai custar nada para nós, não vai doer em nós, é orar. Orar e orar por essas crianças. Fazer a nossa caridade. Isso a gente pode fazer, de coração. Não vai ser nada. Não vai custar nada para nós. Para que todas essas crianças órfãs que existem no mundo, refém de guerras, que a gente vê, que aflige vários países, a violências urbanas nas cidades, que elas possam ser amparadas pelos seus anjos da guarda, pelos seus guias mentores, pelo nosso Mestre Jesus e pelo nosso Pai Celestial. Orando para que essas crianças permaneçam sendo crianças, apesar da idade de todos nós, já adultos, que a gente permaneça criança ainda. Como foi falado em várias palestras aqui, né? Então, orando para que as crianças permaneçam sendo crianças, isto é, que permaneçam humildes, honestas, brandas e pacíficas e puras de coração. Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Então, a adoção, para quem não tem essa discriminação, né, se torna às vezes difícil. E outros que levam o preconceito, a discriminação em conta e não querem adotar tal ou tal criança, querem escolher aquela que vão adotar. Então, nesse mundo em que vivemos, que a gente pode fazer realmente em respeito em relação a essas crianças que vivem em orfanatos, que estão lá por motivos mil que a gente não sabe, principalmente espirituais. O que a gente pode fazer é realmente orar por elas, para que elas continuem sendo crianças, para elas continuem querendo amar o próximo, ser honestas, ser humildes e não se tornarem um adulto rebelde, rancoroso, com raiva, só porque não tiveram uma família. Que eles possam entender, ser iluminados pelos seus anjos da guarda, seus mentores espirituais, que eles possam ser pessoas melhores, né, dando doação. Então, novamente, eu peço aos irmãos que entramos então em harmonia com o plano espiritual, agradecendo então por mais esses ensinamentos de amor para com o próximo, de amor para com todos que cruzam a nossa estrada, que cruzam a nossa vida. Rogamos agora, Pai, por nossos irmãos necessitados, que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nos presídios, para os nossos familiares que passam por dificuldades, que todos eles recebam o seu amor e o seu amparo, renovando as suas energias, renovando o seu amor, colocando em cada um deles aquilo que eles merecem para ter em suas vidas melhores que aqui possa estar. Obrigado, então, Pai, permaneça conosco agora e sempre, e que assim seja.